Saudações terráqueas, pessoal do terceiro ano. Então aí na semana 7 a gente teve a continuação da questão do estudo do campo elétrico, né? Reforçando essa parte da teoria sobre as linhas de força, né? Nas cargas elétricas. E alguns problemas de aplicação, né? Também, ainda da parte de campo elétrico de cargas pontiformes e a parte de força elétrica. Então na primeira situação você tinha duas cargas, né, uma positiva e uma negativa, que estão separadas entre si por uma distância de 6 centímetros. Então é sempre bom você fazer a representação, né? Carga 1, carga 2. Entre essas cargas aqui, você tem uma distância de 6 centímetros. Né? E a questão queria o quê? A questão queria que você determinasse a intensidade do campo elétrico num ponto M, que é o ponto médio do segmento que une as cargas. Então, nesse segmento aqui, o ponto médio, você determinar a intensidade aqui em cima. Então, o que é que ocorre? Como a carga é positiva, né, o que é que a carga positiva faz? Ela afasta de perto dela. Então, dessa carga aqui, supondo, porque tanto faz você colocar a positiva aqui ou aqui, certo? Essa ordem não importa, mas supondo que a positiva está aqui e a negativa está aqui, certo? O que é que a positiva faz? Ela afasta. Então, o campo elétrico da positiva vai ser para lá, certo? O campo elétrico 1. O que é que a negativa faz? A negativa aproxima, certo? Então, o campo elétrico dessa aqui vai ser para cá, certo? Enquanto a carga 2 ela puxa o ponto, que aproxima, a carga 1 afasta. Se fosse o contrário, você botasse o positivo aqui e o negativo aqui, os dois iam ficar para cá, isso aí não importa. Por que é importante fazer isso? Porque como você vai ter dois campos elétricos, então quando você tiver mais de um, né, tiver um campo, dois campos, três campos, três, quanto for, você vai ter que fazer uma soma depois disso. Você vai ter que juntar esse campo num campo só. Então pode acontecer, por exemplo, se os campos estão com sentidos opostos, você tem um puxando, né, tipo, um vai para a direita e outro vai para a esquerda. Então qual é o resultado? Porque um vai tirar a força do outro, né? Um vai tirar a potencialidade do outro. Nesse caso, como os dois estão no mesmo sentido, que tanto faz, se você trocar a posição das cargas, vão ficar os dois para a esquerda, se você deixar com o mesmo botão, os dois para a direita, mas os dois estão no mesmo sentido. Então, ao final, você vai ter uma soma. Você calcula cada campo desse e depois vai ter uma soma. Certo? Então, vamos lá para o cálculo de cada campo. Campo é constante, carga, distância ao quadrado. Então, você vai ter constante que está no vácuo, certo? A carga a carga 1 é 4. É isso? Isso, 4. Na hora de fazer conta, não importa para encontrar a intensidade, não precisa se preocupar com o sinal, que você vai encontrar o tamanho, o valor do campo, a intensidade. O sinal não importa. O sinal só importa para isso aqui, para saber se os dois estão no mesmo sentido, estão em sentido oposto, certo? E a distância é 3. Aí lembrando, por que a distância é 3? Porque você está procurando o campo no ponto médio. Se o segmento todo é 6, a metade é 3. Então vai ser a 3 centímetros dessa carga para o ponto e a 3 centímetros dessa carga para o ponto, né? Para lá. Então aquela coisa que a gente faz, ó, você vai ter aqui, ó, aqui embaixo vai dar 9. Então você já não se preocupe em fazer aqui. Você faz aqui, ó, 9 vezes 4 vezes 10 a 3 em cima, por causa do 9 menos 6. Embaixo vai ter 9 vezes 10 a menos 4, que é 2 vezes 2. Corta os 9. O que é que vai resultar? 4 vezes 10 a 7, né? Que vai ficar 3 em cima, o 4 fica positivo por causa da relação, 3 menos 4, vai ficar 3 mais 4. O campo 2, você tem, mesmo jeito, constante, carga, distância ao quadrado. Aí você vai ter 9, 10 a 9. A outra carga é 5. Então 5 vezes 10 a menos 6. 3 vezes 10 a menos 2. É aqui mesmo sistema. 9 vezes 5, 10 a terceira. E aqui 9, 10 a menos 4. Cancela. Você vai ter 5, 10 a 7. Certo? O que será o campo resultante? Certo? Quando é que você usa esse resultante? Força resultante, campo resultante, quando tem mais de um envolvido, certo? Mais de um campo, haverá um campo resultante. Mais de uma força, força resultante.
certo? Nesse caso, justamente é importante você fazer isso aqui primeiro. Porque isso aqui é que diz a você que os campos estão no mesmo sentido. Então vai ser o primeiro mais o segundo, certo? Então eu tenho 4, 10 a 7, mais 5, 10 a 7. As potências sempre tendem a ficar assim com o mesmo expoente, justamente para poder juntar ou tirar, se fosse o caso subtrair. Então aqui você vai ter 4 com 5, 9. Então você tem 9, 10 a 7 Newton por couro. Porque o objetivo não é você ficar fazendo simplificação de potências. É justamente ver se vai ser uma soma ou subtração. É por isso que tem que ter cuidado com essa questão da posição aqui. Lembrar da questão da regra. Quando é positiva, ela afasta de perto dela. Quando é negativa, ela aproxima. Questão 2. De novo, a importância de você montar o sistema. Mesmo que você se atrapalhe nos cálculos depois, o cálculo só vai começar a clarear na sua mente quando você montar o esquema do sair do texto para vir para a representação, certo? Isso desenvolve muito a parte de sua mente, da percepção espacial, certo? Sensorial, ajuda, por exemplo, em testes psicotécnicos, você perceber uma leitura textual, mas transferir ela para o papel, a realidade de 2D ou 3D, se fosse possível, que seria melhor ainda. Mas você visualizar como é que está a situação, que isso é o princípio de começar o conto. Ó, você tem duas cargas pontiformes, né? Q1 e Q2, ambas iguais, são dois, um é positivo, outro é negativo, mas ambas são de 2 microcúbios. Estão em dois vértices de um triângulo equilátero. Aí lembrar que triângulo equilátero é porque tem lados iguais, isso é importante, certo? De lado 6 centímetros, ok? O lado é de 6 centímetros. Então, você já vai ter aqui um triângulo, certo? Você já monta o sistema do triângulo. Esse triângulo tem lados iguais, mas isso é só um detalhe, é um rascunho para você medir que realmente esteja igual. Sabe-se que esses lados medem 6, né? Lembrar que é 6 centímetros, né? 6 centímetros. Porque isso é importante na hora das contas lá, né? Tem que somar para metro. Aí onde colocar as duas cargas, não importa. O triângulo é equilátero, certo? Ele não especificou aqui em que canto elas estão, então tanto faz você botar as duas aqui, as duas aqui, as duas aqui. Eu vou colocar aqui com a questão de conversão, certo? Ficar mais organizado. Mas não importa o canto onde você botasse, ok? Aí, determinar as características do vetor campo elétrico resultante no terceiro vértice. Então você vai ter aqui um ponto aqui, certo? Onde o campo elétrico dessa carga está influenciando e o campo elétrico dessa carga está influenciando. Quais as características? Mostrar como é que está a direção dele, né? O sentido, está para cima, para baixo, para o lado. E fazer o cálculo, né? Quanto é que ele vale. Aí a gente tem aqui, ó, o primeiro afasta. Então o primeiro ele age dessa forma aqui, ó, certo? O campo elétrico da carga 1 vai afastar porque ela é positiva, ok? A carga 2 é negativa. Então se é negativa, ele vai agir dessa forma, ok? Aqui você vai ter o campo 2. Por quê? Porque carga positiva afasta, carga negativa puxa, aproxima, certo? Aí qual vai ser o campo resultante? Você traça aqui, ó, paralelas, certo? Se fosse paralelas a esse aqui, paralelas a esse aqui. Esse daqui será o campo elétrico resultante. Então ele tem esse sentido aqui, certo? No sentido horizontal para direita, ok? Horizonte, ele vai ter horizontal e para direita. Se você mudar a posição aqui das cargas, a lógica vai permanecer, né? Você colocasse para cá, então ia ficar um assim, certo? Você ia ter uma coisa mais ou menos parecida, mas aí é só questão de representação, certo? Agora, como descobrir esse campo? Aí você veja, nós não temos aqui a formação do triângulo, ele não é triângulo do tipo retângulo, certo? Porque não há ângulos retos na figura. A gente sabe que se um triângulo é equilátero, todos esses ângulos aqui são de 60 graus. Porque como os três lados são iguais, os três ângulos também são iguais. E a soma dos três ângulos tem que dar 180, né? Então, um triângulo equilátero, os ângulos são todos 60 graus. Então, você não vai poder usar aquela questão de Pitágoras diretamente. Por quê? Porque não há um ângulo reto ali, certo? A figura ela fica formando como que um paralelogramo, lados paralelos. É porque aqui
como é um rascunho, né? Não tem angulação, aquela coisa toda bem formatada, não dá para você ter uma noção muito precisa disso, mas você vê que funciona desse jeito. Então o que acontece? O Teorema de Pitágoras, né? Ele é baseado no triângulo retângulo. Você tem aqui o que ele chama de hipotenusa e aqui chama catetos. E aí diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Porém, esse teorema de Pitágoras, muito tradicional, né, usado no triângulo retângulo, ele é uma derivação da chamada lei dos cossenos. Certo? O que é a lei dos cossenos? Você pode aplicar a lei dos cossenos sobre qualquer ângulo desse aqui, certo? Seja esse, seja esse. E a lei dos cossenos diz o seguinte: um lado que você pega ao quadrado, ele é a soma do quadrado dos outros dois, certo? Mais duas vezes o produto desses lados, cada lado desses, vezes o cosseno do ângulo. Como no caso do triângulo retângulo, o lado que se procura geralmente, a hipotenusa, o maior lado, fica de frente com um ângulo que é 90 graus, você vai ter isso aqui, ó, certo? Continua, A, B, C, certo? E aqui você vai ter cosseno de 90, certo? Porque o ângulo, se a gente pegar esse lado aqui, o lado de frente com ele é 90 graus. Só que o cosseno de 90 graus, o que acontece? Cosseno se marca no eixo horizontal, seno no eixo vertical. Então, ângulos que estão totalmente na vertical não possuem cosseno, certo? O cosseno começa marcando aqui do zero, dá a volta, mas na vertical não existe. Na horizontal não existe seno, ele é nulo, existe é nulo, né? E na horizontal, vertical não existe cosseno. Então esse cosseno aqui, isso aqui zero. Como isso aqui zero, essa parte toda sai. Quando essa parte toda sai, o que é que resta? Resta só o teorema de Pitágoras. Então o que a gente vai usar aqui nessa questão é a lei dos cossenos. Por quê? Porque o ângulo, em vez de ser, certo? O ângulo que o campo resultante está de frente, por ser um triângulo equilátero, em vez de ele estar oposto a um ângulo de 90 graus, ele está oposto a um ângulo de 60 graus, certo? Você rebate esse triângulo para cá por semelhança, então o ângulo que ele está de frente é 60, não é 90. Então a gente vai usar essa lei dos cossenos, que é uma versão mais completa, né, mais elaborada do teorema de Pitágoras, só que no caso influi o ângulo, que é 60. Então você vai ter que encontrar os dois campos, a carga 1 e carga 2, que serão os mesmos, porque as duas cargas têm o mesmo valor, né? Ambas se medem 2. Então fazendo um já é o outro. Poupa tempo nisso aí, certo? E depois fazer essa aplicação aqui da lei dos cossenos. Então vamos deixar ela aqui do lado, ó. A gente vai ter o campo resultante ao quadrado, será a soma dos quadrados dos dois campos, certo? Mais o produto deles, né? O dobro do produto deles, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Vamos deixar isso aí anotado, certo? A explicação é devido a esse motivo aqui. E vamos fazer o cálculo. Okay? Então o cálculo ele se dá de que forma? O campo elétrico será constante, 9, 10 a 9, carga, que é 2 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância, que é 6 vezes 10 a menos 2. Então, o campo elétrico será 9, 10 a 9, 2, 10 a menos 6, dividido por 36, né? 6 vezes 6, 36, 10 a menos 4. Campo elétrico, você vai ter... Você pode simplificar aqui, ó, o 36 ou com 2 ou com 9. Eu vou com 2 para simplificar, então vai ser 9 vezes 10 a 3 em cima. E embaixo a gente vai ter a metade de 36, que é 18, né? Então 18 vezes 10 a menos 4. Como, né, a metade aqui, ó, você pode dividir por 9 e dividir por 9. Você vai ter que esse campo é 1 meio ou 0,5 vezes 10 a 7 newton por coulomb. Então isso aí é o campo dessa carga de 2. Como a outra carga também é de 2, não é? Então a gente vai ter o mesmo campo. Não precisa fazer essa conta de novo aqui. Só muda a questão do sinal para a questão do direcionamento do vetor do campo, onde ele vai. Mas o cálculo é do mesmo jeito. Então aqui, ó, certo? 9, 6 vezes 6, 36, que é a distância. Conferindo, né? São 6 centímetros. A distância é 6 centímetros mesmo, é isso.
36, simplifica aqui. Você pode fazer também, 9 vezes 2, 18. Iria ficar 18 em cima, 36, de todo jeito ia dar isso aqui. Por que eu estou deixando na forma de fração? Como vai ter muitas outras contas, às vezes fazer conta com fração é melhor do que com decimal. Mas quem se dá melhor com decimal, quiser dividir ali, que dá 0,5, né? 1 dividido por 2, 0,5, pode fazer. Okay. Aí vamos para a parte da montagem aqui. Campo elétrico resultante ao quadrado será os dois campos com esse mesmo valor, né? Então, 1 meio de 10 elevado a 7 ao quadrado, mais 1 meio de 10 elevado a 7 ao quadrado, mais 2 vezes cada campo dessa. Vai ficar apertado aqui, eu vou apagar aqui em cima, para a gente fazer, certo? Ele vai ficar algo apertado para visualizar aqui. Vou escrever aqui, ó. Campo elétrico resultante ao quadrado, aí eu tenho primeiro campo 1 meio 10 a 7 ao quadrado, mais segundo campo 1 meio 10 a 7 ao quadrado, certo? Mais 2 vezes o primeiro campo, que é 10 a 7, vezes o segundo campo, que é a mesma coisa, 10 a 7, vezes o cosseno de 60. Lembrando que o triângulo é equilátero, né? Então o cosseno dele é 60, certo? Deu para vocês guardarem aqui o valor do campo, né? A gente vai terminar esse cálculo ali, eu vou aproveitar o espaço. Então o que acontece? Para essa questão de lembrar de seno e cosseno, tem uma dicasinha, você faz a tabela como se fosse assim. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 3. Aí aqui você tem seno, cosseno e tangente. Por que esses valores? Porque os valores de 30, 45 e 60 são chamados ângulos notáveis. Eles têm esse nome ângulos notáveis porque são os que mais aparecem. É o que mais você usa em construção, para fazer uma escada, para fazer medições rampas, tal, são os ângulos de 30, 45 e 60. Né? Os ângulos que mais a gente vai medir na nossa casa em telhado, paredes, são 90 graus, 30, 45 e 60. Né? Então, é muito comum aparecer esses ângulos em problemas. Aí você pega aqui, ó, divide tudo por 2 nessa parte, certo? Divide por 2. No caso de seno e cosseno, tira a raiz em cima, então raiz de 1 é 1, raiz de 2 fica, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2, 1 fica. E o que é a tangente? A tangente é a divisão do seno pelo cosseno, né? Então aqui você ia ter 1 sobre raiz de 3, que multiplicando ficava raiz de 3 sobre 3, tirando a raiz de baixo. Esses dois aqui são iguais, por isso que dá 1, ó, a divisão. Aqui você cancelava os dois, ficava só raiz de 3, se fosse o caso precisar de tangente. Então isso é uma dica fácil. A gente está vendo que o cosseno de 60 vai ser 1 sobre 2, né? Coincidentemente, tem tanto 1 sobre 2 na conta. E é uma dica para você lembrar. Começa com aquele sistema 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 3. Coloca aqui seno, cosseno e tangente, 30, 45, 60. Vai fazendo essa divisão por 2 embaixo e botando a raiz na parte de cima, ok? Aí a gente vai ter agora aqui campo elétrico resultante, 1 meio elevado a 2, então dá 1 sobre 4, né? 10 a 14, ok? 1 vezes 1, 2 vezes 2 e a potência multiplica. Aqui, 1 sobre 4, 10 a 14, certo? Aqui, pode cortar os dois aqui, ó, se quiser, ok? Já simplifica. Sobra só 1 sobre 2, 10 a 14, né, que junta. Potências iguais, repete a base e junta. E o 1 sobre 2, que é o resultado desse cosseno aqui, ok? Então, campo elétrico resultante vai ser... Eu já tenho aqui, ó, 1 quarto, e aqui vai dar 1 quarto também, né? Ó, 1 vezes 1, 2 vezes 2, tá vendo? Então eu tenho 1, 2, 3, 1 quarto. Então eu tenho 3 quartos, ok? Ó, 1 quarto são 2, com mais outro 4 aqui, 3. Então 3 quartos vezes 10 a 14, que as potências são com a mesma expoente, você pode juntar. Por que aqui junta os expoentes? Não, aqui, ó, aqui é multiplicação. Multiplicação repete a base e junta. Aqui é uma soma de potência. Então é preciso que a potência tenha o mesmo expoente para você poder juntar. Como se quer o campo e não o campo ao quadrado, tira a raiz,
né? Que o oposto de potência é raiz. Raiz de 3/4 vezes 10 a 14. Então, esse campo elétrico resultante, raiz de 3 não tem valor exato, deixa. Raiz de 4 é 2, ok? E aqui faz o contrário. Se aqui você multiplica, aqui divide, 14 por 2, 10 elevado a 7 newton cúbico. Então, esse é o campo resultante que atua. Se fosse fazer valores precisos, raiz de 3 é mais ou menos, se usa 1,4, dividida ali mais ou menos na casa de 0,7 vezes 10, mas isso não importa. É preferir deixar na forma de raiz. Uma questão, Okay? houve um erro de digitação. Aí, infelizmente, do jeito que está aí, realmente vocês não poderiam fazer. Você repara que está tudo repetido, né? Os valores todos repetidos, fica tá um pouco sem sentido. Eu vou fazer aqui com os valores corretos, vocês podem aproveitar, corrigir aí, colocar e serve, né? Como mais um exemplo para fazer, para praticar, mas não tem problema de vocês não terem conseguido. Essa terceira, porque realmente ela está, eu percebi agora aqui que ela está com erro de digitação. O que é que se tratava aí? Então é aquela questão que a gente sempre diz, de montar o sistema, né? Montar que até você mesmo não conseguindo fazer por falta de os dados estarem errados, mas trabalhar na questão de montar a ideia. Você tem um cilindro, certo? Então o cilindro ele tem mais ou menos esse formato aqui, né? É um tubo de uma caneta, um cano, né? Nesse sentido. E na base inferior tem uma esfera eletrizada. Essa esfera da base inferior está com uma carga de 8 vezes 10 a menos 6. É esse que está aí como sendo, se eu não me engano, 4, né? Então seria 8 vezes 10 a menos 6. Uma segunda esfera, aí está a mesma carga de novo, né? Até esse ponto dava para fazer, seriam duas esferas com cargas iguais, mas por isso não empatava. Só que, na verdade, a carga não é igual. A segunda esfera, a carga da segunda esfera que está na abertura superior, né? Você coloca uma segunda esfera aqui na abertura superior, Q1, Q2, essa esfera 2 está 2 vezes 10 a menos 6. Essa é a carga dela. Aí você já aproveita e corrige. Certo? E já fica como exemplo. Quando ela é colocada lá, você tinha uma carga na base aqui de baixo, colocou outra em cima. É como um tubo, imagina um cano, aqui embaixo tem uma carga, você colocou outra em cima. O que é que acontece? Essas cargas iam se afastar ou se atrair, né? Pela posição. Mas aí diz que elas ficam em equilíbrio porque está agindo uma força, aí que está a coisa. Essa outra carga colocada em cima, ela tem uma força peso, porque o tubo está na vertical, então o tubo está na vertical tem a gravidade, o que é contrário à gravidade é o peso. Tem uma força peso que aí justamente está o valor errado. Essa força peso, que está atuando aqui, certo? A força peso é 9 vezes 10 a menos 1. Que de novo está o mesmo valor, né? A digitação saiu errada e tudo isso saiu com o mesmo valor. E está em repouso. Quando diz que está em repouso, o que acontece? Quando tinha essa carga de baixo agindo sobre a outra, como essa outra tem uma força atuando nela, se manteve parada. Ela não foi empurrada, não foi atraída, né? Dependendo dos sinais, porque a força está agindo sobre ela. Aí, considerando, né, que nessas unidades, no SI, a gravidade com 10 metros por segundo ao quadrado, determine que distância separa. Por quê? O fato de você ter colocado uma força aqui que fez essa carga ficar em repouso é justamente devido à distância que está entre elas. Lembre-se, é como eu falei um exemplo às vezes do ímã. Você pega dois polos do ímã que se atraem, enquanto você mantém uma certa distância, eles não estão se atraindo. Mas chega um ponto que você, quando vai encurtando essa distância, um puxa o outro, né? Ou se fossem os polos iguais, um ia querer afastar o outro. Mas isso só começa a agir depois de uma determinada distância. Então, se ela está aqui e está parada, é porque a distância que existe aqui, né? Existe uma distância aqui, entre os dois locais que elas estão, é uma distância, permite que se mantenha essa situação. Se você aumentar um pouco essa distância, a carga tende a ficar vagando, e se você diminuir a distância, vai esse efeito aqui superar a força-peso e afastar ou atrair a carga, dependendo da questão dos sinais. Certo? Então, o que é que ocorre? A força elétrica que está agindo, né, entre essas cargas, ela está sendo igual ao peso. Certo? Porque peso também é um tipo de força. Né? Lembre-se, como vocês tiveram contato na questão da força, a força que é massa e aceleração, ela tem algumas denominações particulares. Força normal, que é aquilo que a superfície faz para segurar algo. Força peso, que é o que você faz contra a gravidade. Tração, que é forças que existem muito em cabos, né? Então, força elástica. Tem vários tipos de força. Nesse ano vocês viram a questão da força elétrica. Como está havendo repouso aí, está havendo equilíbrio,
a força elétrica se equipara à força peso. Aí, quem é força elétrica? Força elétrica é a constante vezes as duas cargas, né? Aqui como eu botei Q1 e Q2, Q1 e Q2, vezes a distância quadrada. É por aqui exatamente que a gente vai ter condição de descobrir a distância. E a força peso já foi dada na pergunta, que é 9 vezes 10 a menos 1, certo? Então você vai ver que, como esse resultado aqui, né, é uma força em Newton, essa aqui é uma força em Newton, quando você anular essas partes, vai sobrar só a distância, que vai ser dada em metros. Então vamos aos cálculos, né? 9, 10 a 9, que é a constante, carga 1, 2, 10 a menos 6, carga 2, 8. Essa ordem não importa, certo? Pode ser 8 e 2, que é a multiplicação, não importa a ordem. Distância não se tem. E aqui 9 vezes 10 a menos 1. Então, olha, como envolve aqui, né, seria mesmo pelos extremos, tem algumas coisas que você já pode eliminar. Por exemplo, esse 9 aqui com esse, que em algum momento esse 9 iria passar para cá, dividindo, não é isso? Então você já tem em cima 16, que é do 2 vezes 8. 10 aqui, ó, você vai ter 9 menos 6, 3. Então 10 a menos 3. Dividido por 10 a menos 1. Isso vai ser a distância ao quadrado, ok? 9 tira 6, 3. 3 tira 6 fica negativo. Aqui as potências, você vai ter 16, 10. Aí aqui ia ficar menos 3 em cima, mais 1, né? Menos 3 mais 1. Então 10 a menos 2. Isso igual a distância ao quadrado. O que é preciso fazer? Tirar a raiz para resolver, né? Então, tira a raiz aqui. 10 a menos 2. E vai ter a distância. Para tirar a raiz dessa potência negativa, porque a 16 a gente sabe que é 4. Uma dica é o seguinte, o que é a potência negativa? É porque ela estava embaixo. Então você faz isso aqui, ó. Transforma isso como sendo 16 dividido por 10 elevado a 2. Porque a potência negativa, porque em cima era 0, aí quando fez pelaquela regra que diminui 0, menos 2 que estava embaixo, fica negativo menos 2. Aí você vai ter raiz de 16, que é 4, e aqui dá 100, né? 10 vezes 10, 100. Raiz de 100 é 10. Deixa assim inflação, ou se quiser dividir, 0,4 metros. Ok? Isso é a distância. Vai precisar em torno de 40 centímetros para que essas cargas se mantenham dessa forma. Diminuiu, vai ter a influência da força elétrica maior do que o peso. Aumentou, né? Elas vão... a força da gravidade vai começar a agir. Obrigado a todos aí, paz e bênção, né? Mais essa semana. Espero que com a questão das aulas online melhore a participação cada vez mais, né? Que vocês possam ter mais empenho aí, dedicação e bons estudos.